nosso palestrante, Átila Yamarino, que vão fazer umas palavras de abertura, para depois a gente poder assistir, então, a palestra do Átila. Desejo a todos um bom seminário. Obrigada. Bom dia a todos. Bom dia. É uma satisfação muito grande estar aqui hoje, nesse evento organizado por Cielo, pela Fundação Oswaldo Cruz e BICT. Essa satisfação de estar aqui na presença do Átila Yamarino, olhei para não errar o sobrenome, Átila, é grande, dado o interesse, né, que essa proposta que o Abel nos apresentou de realizar essa atividade desperta para os editores científicos, para os profissionais da área de comunicação. Nós vimos um interesse muito grande, muitos colegas perguntando por essa atividade, muitos já acompanharam ontem o debate que ocorreu em São Paulo. Nesse momento, nós estamos com uma pauta de grandes discussões na área dos editores científicos, dos periódicos, das publicações científicas. Na Fundação Oswaldo Cruz, esse interesse tem sido coordenado por várias ações da editora Fiocruz, junto aos seus periódicos. Também percebemos, e agora há pouco conversando com Charles Peçanha, que para nós é uma referência na área dos periódicos científicos, a preocupação tanto com o acesso livre à divulgação das informações, um trabalho mais aberto dos periódicos, quanto com um tema que também nos é muito caro, que é a integridade de pesquisa. Então, acho que, além da discussão de hoje, bastante instigante para nós, inclusive para aqueles como eu, que não têm tanta familiaridade com as redes sociais, tão caro e tão importante. Além disso, eu acho que ele se insere numa agenda mais ampla, já tradicional, do ponto de vista da associação, dos editores científicos, mas de pensar ações conjuntas, a exemplo de várias iniciativas que temos realizado com o Cielo. Além da tradição do Cielo Periódicos, eu lembraria também o recente lançamento de Cielo Livros, e a contribuição que eu acho que Cielo traz para o mundo da publicação científica. Então, eu queria dar boas-vindas também ao Átila, e estamos muito curiosos e interessados na sua exposição. Bom dia a todos, é uma satisfação muito grande para mim também estar aqui, ao lado da doutora Anísia Trindade, vice-presidente de informação da Fiocruz, a Paula Xavier, que nos apresentou, respondeu de imediato, positivamente, a nossa proposta de realizar esse seminário aqui no Rio de Janeiro. A gente fez um ontem em São Paulo, e a ideia, como o nome diz mesmo, é a introdução, certo, a esse espaço, que frequente nas nossas vidas hoje, mas que na comunicação científica brasileira ainda é muito incipiente. Então, o foco é realmente começar, eu acho que até um pouco atrasado, a estimular que os nossos editores científicos, as nossas revistas e também os nossos livros estejam, vamos chamar assim, interconectados com as vantagens e poderes que essas redes dão, como a gente vai ver na exposição do Átila. A ideia desse seminário está dentro das prioridades que o programa Cielo vem desenvolvendo no último ano, nos últimos 2 anos, que é para responder a um desafio que nós
nós enfrentamos na comunicação científica brasileira hoje, que se resume mais ou menos no seguinte: o Brasil hoje é o 13º produtor de artigos científicos indexados internacionalmente no Web of Science, no Scopus, o que é um posicionamento muito bom. A gente passou da 15ª posição em 2008 para a 13ª, muito ajudado pelo ingresso dos periódicos nacionais na indexação. Então não é só um problema de crescimento da ciência brasileira, mas foi um crescimento da indexação dos artigos brasileiros. No Web of Science, nós tínhamos 30 e tantas revistas em 2007 e passamos hoje para 134. Aumentou, o maior aumento entre todos os países desenvolvidos e emergentes. Na comunicação científica brasileira em geral, e em particular na das revistas brasileiras, nós temos um problema quando se mede o que se chama impacto da produção científica, medida pelo número de citações por artigo. Então aí o Brasil cai para a 38ª posição, 40ª posição, dependendo da maneira como olha. Isso tem muitas razões, tá certo? Inclusive idioma português, a distância geográfica do Brasil dos países, etc. Não importa, mas de qualquer maneira, a gente interpreta que existe uma demanda e um espaço muito grande para melhorar a qualidade da nossa comunicação científica e também o impacto medido por citações, para posicionar-nos melhor. Então o Cielo vem desenvolvendo 3 grandes linhas de ação junto aos editores, a gente trabalha sempre junto com os editores. A primeira delas a gente chama de profissionalização, tá certo? Que é dotar, certo, o processo de editoração, o processo principalmente de referir, de revisão dos artigos e também, obviamente, publicação, dotar do estado da arte, tá certo, em termos de tecnologia, metodologia, e também, tá certo, tratar de dar aos editores e editores associados uma outra dimensão em termos de posicionamento, tanto acadêmico quanto profissional. Depois a gente está trabalhando, que está muito interrelacionado com o conceito de internacionalização. Uma característica que tem os nossos livros e as nossas revistas é que elas são brasileiras mesmo. 100% dos editores chefes dos periódicos Cielo são brasileiros. Certo? A grande maioria dos editores associados e editores de seções também são brasileiros. E uma grande porcentagem da revisão de pareceristas também são brasileiros. Porque tudo bem, quer dizer, nós temos aí um espaço que o Brasil tem para comunicar sua ciência, dar autonomia, etc. Mas, tá certo, também se faz necessário, tá certo, uma internacionalização com o ingresso, tá certo, de mais estrangeiros de referência, obviamente, nos conselhos editoriais e também na participação dos pareceristas, que é o esforço que a gente vem fazendo. Tem uma série de avanços, tá certo, que os periódicos têm. Esse ano o Cielo chegou, por exemplo, 50% de português e inglês, tá certo, que é um avanço notável. A gente começou com 30% e 70%. E tem outras coisas. Uma das... bom, e a terceira linha de ação é sustentabilidade, buscar como dar financiamento, etc. Uma dos componentes da profissionalização e da internacionalização é o marketing, tá certo? É a disseminação e a presença, tá certo, dos nossos periódicos, tá certo? Aonde eles podem estar presentes. Quer dizer, o Cielo trata de maximizar a indexação e a interoperabilidade, mas nós temos um problema que os nossos editores, tá certo? E as nossas conselhos editoriais, eles têm uma tradição acadêmica, tá certo, muito grande e tem um distanciamento e uma preocupação muito grande com a questão do marketing e da presença, que a gente conhece essa situação. Então, o que o Cielo vem fazendo
tratando de criar mecanismos de maior autoconfiança e confiança nossa para mostrar que o marketing acadêmico, o marketing científico, ele existe, é necessário, certo? Em várias dimensões, participação em eventos, etc, etc. E uma das ações que a gente julga importante, que a gente vai começar a promover, é a participação nas redes sociais. Certo? Então ela faz parte, certo, desse objetivo de tornar nossos periódicos mais contemporâneos, certo? E com presença nessas redes. Como não é difícil constatar, mas das minhas poucas consultas que eu fiz com os periódicos brasileiros, pouquíssimos deles têm participação ativa nas redes sociais, certo? Grande parte dos editores ignora realmente do que se trata, exceto, obviamente, mais e mais a presença do Facebook nas famílias, principalmente editores que tem que ver os netinhos, etc. Eles são obrigados a entrar no Facebook, mas não é usado como um instrumento, tá certo, de comunicação. Então, eu combinei com o Átila antes que eu vou repetir as mesmas piadinhas de São Paulo, então eu vou contar duas piadinhas que eu sempre contava antes, que já muita gente pode conhecer já. Uma é aquela da pessoa que está com a amante, logo depois de ter comprado o primeiro celular, ele recebe o telefonema e ele fala, mas como é que você sabia que ele estava aqui? Ele não tinha ainda a noção da liberação da distância. E a outra é aquela famosa pessoa que liga para o nosso serviço de atenção da Bireme e pergunta se tem um determinado artigo na revista. A nossa atendente responde que sim, ela fala onde é que é o endereço, ele fala www.bireme.org, ele fala que estação do metrô que é mais perto. Então, essa é mais ou menos hoje, em grande escala, a distância que nós temos na média dos nossos editores no uso do Twitter, Facebook, Medium, etc. É um pouco de brincadeira que é necessário, porque a situação, de certa forma, é urgente, tá certo? Como é que a gente vai superar isso? Então, o Átila, que vai fazer a apresentação para nós, a gente já tinha tido experiência com ele quando a Bireme promoveu, junto com a OPS, um blog sobre o vírus H1N1, não sei se vocês lembram quando começou a epidemia, e teve um sucesso muito grande, a gente teve uma experiência muito positiva com o Átila, e ele ficou, a partir daí, como uma referência para nós nessa área, e ele atua como consultor informal e formal do Cielo, no que se refere ao que a gente deve trilhar em relação às redes sociais. E ele, obviamente, se prontificou a cooperar com a gente nesse processo de, vamos chamar assim, aprendizagem e introdução das redes sociais na comunicação científica. O Átila, ele é recém-doutor, defendeu a tese de doutorado dele na semana passada, ele é biólogo, fez doutorado em microbiologia, e ele é o autor do blog Rainha Vermelha, sobre evolução, e eu acho que um grande destaque, ele é um dos cofundadores da Science Blogs no Brasil, que faz parte dessa rede Science Blogs, que é a mais importante em uso de blogs em ciência. Então, essa é, aproveito para fazer a introdução do Ok, então obrigado, a gente pode passar para a apresentação. Você faz a introdução e a conferência. Bom dia, prazer em vê-los. Obrigado pela presença de todo mundo. Bom, como a Bel apresentou, eu estou no meu alter ego hoje de blogueiro aqui. Depois de uma semana traumática, defesa e tudo. Bom, a ideia da apresentação vai ser a gente passar por... era 1, 2 e 3, um pouquinho mais para baixo, mas tudo bem. O que são as redes sociais? Então,
A princípio eu estava tentando, não, vou falar de cada rede, como ela funciona, o que ela faz, só que eu ia apresentar isso para vocês hoje e amanhã ia sair uma outra, ou alguém ia chegar com uma função nova para uma dessas redes e tudo que eu falei já não estava valendo mais. Então vou dar mais uma noção de como elas funcionam, como elas crescem, como elas atuam, do que alguma rede especial. Vou mencionar algumas aqui pelo impacto que elas têm diretamente no que interessa para a gente, mas não são as únicas. A mesma coisa dos programas. Vou falar só dos mais comuns ou mais usados por valor imediato deles, mas nada disso que são os melhores. Depois, como essas redes podem ser usadas por pesquisadores e divulgadores, eu não coloquei divulgadores ali. Essa é a chamada que eu tenho que... É o incentivo que a gente tenta dar dentro da academia para falar, olha, vai blogar, vai escrever, vai trabalhar em rede social, que isso traz um valor para você. Essa vai ser a venda do meu peixe. E, por fim, como que os pesquisadores, como que as pessoas fazendo essa divulgação em blogs e em outras redes sociais podem trazer um valor que pode ser colhido depois pelos publishers e que medidas que isso pode gerar que vão ter algum valor para todo mundo aí. Então, só para falar um pouquinho da minha experiência com blogs, eu tinha um problema que eu sempre quis ser biólogo, desde muito pequeno. Mas, depois que a gente entra na graduação, a gente descobre que a gente vai aprender cada vez mais sobre cada vez menos, né? Você tem que escolher uma área e cada vez... Eu tinha um professor que falou... Ele estava dando biologia celular e ele falou, célula para mim não tinha nem núcleo. Eu quero saber da borda dela só. Então, eu achei difícil conviver com essa perda de riqueza, com aquilo que me interessava. E a válvula de escape, por incentivo de amigos, foi o blog. Foi escrever das coisas que eu gosto, que eu leio, que eu vejo. E divulgar para todo mundo. Não necessariamente só biologia, só ciência, mas um pouquinho de tudo. E tive o prazer de encontrar bastante gente interessada online. Acho que blog é um ótimo filtro social para você encontrar gente altamente motivada. Eu não conheci quase nenhum autor de blog de ciência em específico que não seja um bom pesquisador ou que não seja uma pessoa muito interessada, envolvida em tudo. Acho que o filtro dele começar a fazer isso já é muito legal. E surgiram ótimas interações. Conheci o Carlos Otta, que hoje é professor. Reencontrei o Carlos Otta, que tinha sido veterano meu, monitor em disciplina. Encontrei ele no mundo online e falei, você é aquele Carlos Otta? Ele, costumo ser esse. E ele já tinha um blog de ciências, a gente lia os mesmos blogs lá fora, que era a rede scienceblogs.com. Na época, hoje, boa parte desses grandes blogueiros que fundaram o Scienceblogs já estão em outras redes, já criaram outras redes fora. A rede da Discover Magazine, da Scientific American, do The Guardian, da Nature. Então, mas 2006, 2007, quando a gente estava começando isso, era a grande fonte de inspiração. Ele falou, não, você lê a rede, eu também leio, vamos montar uma rede de blogs brasileiros. E a gente começou a convidar a gente interessada, os blogs que a gente gostava de ler. E montamos em agosto de 2008 o Blogatórios, que começou com esse nome que só a gente sabia falar, com 20 blogs e 22 blogueiros. A grande maioria pós-graduandos, que é quem está envolvido mais com isso, com a internet, tem mais familiaridade, se motiva a fazer. A gente tentou divulgar aqui no Brasil, um pouquinho de divulgação, alguma coisa, mas 3 dias depois que a gente estava no ar, a gente recebe um convite do scienceblogs.com para representar eles em português. Então, eles fazem um sistema de franquia no resto do mundo. Na Alemanha, o Scienceblogs alemão ele é contratado da revista Época da Alemanha, mas aqui no Brasil eles falaram, não, a gente quer só ter a presença em português, como pé na América Latina, por que vocês não representam a gente? Pega o nome já. E a gente conseguiu, alguns meses depois, lançar o Scienceblogs Brasil, que de lá para cá cresceu. A gente está com 41 blogs, alguns, não são todos os 20, que continuam até hoje. A gente tem esse problema de que a pessoa começa a escrever, fica motivada, faz bastante, depois cai, e um dia volta e cai, mas uma dessas a gente acaba perdendo gente do barco. Já são mais de 50 blogueiros e trouxe bastante experiência para compartilhar com vocês para os próximos passos. Bom, primeira coisa, o que são redes sociais? Isso aqui é um tweet falso. Estou pegando emprestado de um colega que me ensinou que se você quer passar um conceito resumidamente, tenta fazer um tweet, tenta escrever isso em 140 caracteres, que você vai ter que clicar a coisa rapidinho. Isso aqui eu peguei a definição da Wikipedia, que fala que redes sociais é um grupo de aplicações baseadas na internet que permitem a criação e troca de conteúdo gerado pelo usuário. Essa é a palavra aqui. É o conteúdo gerado pelo usuário. Isso é o que vai fazer toda a diferença em redes sociais.
especialmente porque esse conteúdo ele é interativo. Então, como é que funciona qualquer rede social, blog, Twitter, Facebook, qualquer comunidade que você vai entrar? É um sistema simples, você vai criar um perfil fácil, rápido, 2 ou 3 cliques, a maioria deles de graça, não demanda nenhum investimento grande para começar, nenhum grande compromisso. É um sistema interativo e do fato desse sistema ser interativo é que vão vir todas as consequências daí para frente. Tá? A gente cresceu numa época em que o conteúdo da TV vinha da TV para cá. Você liga, você é obrigado a assistir o canal que você quer, na hora que você quer, com a programação que eles oferecerem e com quem eles quiserem mostrar ali. Hoje em dia, qualquer criança acha isso insuportável. Tem uma criança de 5 anos, 7 anos hoje fala, não, você vai ter que acordar às 9 da manhã se você quiser ver o desenho. Se ela estiver solta, ela vai entrar no YouTube, pegar o desenho, assistir a hora que ela quer, na ordem que ela quer, o desenho que ela está interessada, e tá bom para ela. E ela também vai ver que se ela fizer um vídeo em casa e colocar na internet, ela está no mesmo canal que o Bob Esponja. Então, quer dizer, não tenho mais essa barreira de conteúdo de lá para cá. Eu não só escolho como eu quero interagir, quando eu quero interagir, se eu quero interagir no meu iPod, no videogame, se eu quero na TV, se eu quero no computador, logo mais na geladeira, no fogão, todo lugar vai ter telinha. Não me perguntem para que uma TV tem que ter uma tela, mas vai ter. E eu posso fazer parte do conteúdo que está ali dentro. Eu tenho o mesmo peso que a Xuxa agora. O vídeo da Xuxa tem não sei quantas mil visualizações e quem está fazendo o conteúdo e colocando ali dentro tem aquilo ou mais. Eu convivo com um pessoal muito legal aqui, eles eram aqui do Rio, estão agora em Curitiba, com o pessoal do Jovem Nerd, que eles têm o podcast deles, que é um programa em áudio, eles têm os vídeos agora, que tem 200, 300 mil visualizações. O podcast tem um ibope maior do que o CQC da Band, quando você faz a conta de quantos downloads tem por episódio e o que é um ponto de audiência. Quer dizer, pouca gente conhece, mas quem conhece ouve, e o pouco não é mais pouco, né? E agora eles têm o poder que eles conseguem publicar um livro, e o livro vende por semana 4 mil unidades ou por mês. Eu sei que é publicação própria, eles estão bancando a gráfica, eles estão fazendo a entrega, só que se você fizer a conta do livro mais vendido da semana na Veja, que é o livro do Boninho, eles estão vendendo mais cópias do que o Boninho. Quer dizer, que é uma mídia paralela, interativa, que eles fizeram, bancaram o livro dos amigos, mas tem um poder maior do que a mídia convencional. Eu não conheço alguém que tem um poder maior de mídia que o Boninho. Então, esse conteúdo ele é restrito, você consegue fazer todo tipo de mídia, publicar em todo canto, em outras línguas, interagir com gente em todo lugar. Você não está restrito mais pelo formato, é barato, tem um longo alcance, tanto em tempo quanto em conteúdo. Acho que a grande revelação para mim veio na época da gripe suína, quando eu comecei a escrever sobre gripe, o blog passou de 200 visitas diárias para 10 mil de gente lendo um texto sobre gripe, que acreditem, não é muita coisa, mas era gente que estava lendo, comentando, discutindo, e você percebe que tem um valor aquilo ali, e o conteúdo que está lá agora, se tiver uma crise de gripe suína daqui a 10 anos, o texto está lá ainda, então é permanente. Tá? Eu tenho esse alcance tanto de distância quanto temporal. Eu posso fazer essa publicação imediatamente, a gente pode estar comentando agora no Twitter com a hashtag Redes e Ciência, o que está acontecendo aqui, discutindo e participando. E, de novo, todo tipo de mídia que você pode participar. Mas por que eu não queria falar do que é de cada rede social e como funciona cada rede social? Vou usar o Twitter para vocês como exemplo do que essa interação entre as pessoas que estão ali dentro faz com uma rede. Para quem nunca usou, o Twitter ele é um site que compartilha mensagens curtas de 140 caracteres que você pode trocar. Ele começou em 2006 e agora já está com mais de 200 milhões de usuários, embora boa parte disso seja spam ou propaganda e tudo mais. Mas vocês vão ver o que acontece. Isso aqui é um rascunho dele, ainda de 2005 ou 2006, da concepção mesmo, do bloquinho de anotação do pessoal que criou o site, de como ele devia ser. Só que engraçado é que o Twitter ele foi lançado para trocar dicas, SMS de quem está fazendo o quê. Então você está indo no cinema, você está no shopping, você está em algum lugar, você manda um SMS para o Twitter e ele manda para os seus amigos o que você está fazendo. Então, estou no cinema, quem vem? Estou na palestra, quem pode vir, quem vai fazer?
Ele foi concebido para isso em 2006. Só que ele saiu do que você está fazendo para o que está acontecendo no mundo agora. Em 2006 a ideia era simplesmente contar o que você está fazendo. Hoje em dia, se você quiser saber o que está acontecendo em Tóquio, você entra no Twitter e vê qual é o trending topics de Tóquio para ver o que as pessoas estão discutindo lá. E isso é fruto do tanto de gente que está participando ali, e isso ninguém concebeu em 2006. Garanto para vocês que quem desenhou o Twitter não estava nem imaginando que ele podia funcionar desse jeito ou servir para as coisas que ele serve hoje. Como é que dá para saber isso? Por exemplo, o arroba. Se eu quero... O Twitter ele é bastante apelativo para celebridades e para o pessoal que quer divulgar alguma coisa, porque ele pode ser unilateral. No Facebook, se eu adiciono 5 mil pessoas, eu sou obrigado a conviver com o conteúdo que essas 5 mil estão fazendo o tempo todo. E torna inviável minha timeline. A não ser que eu tenha 5, 6 perfis, ou divida muito bem o negócio, eu sou obrigado a... Se eu participo com muita gente, eu tenho que ver muito conteúdo ali. O Twitter não, eu sigo quem eu quero, quem quiser me segue. Então se eu quiser seguir 300 pessoas, que é o que eu sigo hoje, descobri ontem, nem fazia ideia que era tanta gente, o que já acho muito, mas o conteúdo ainda é humanamente processável, eu sigo 300. Se 1.500 querem me seguir, eles me seguem. Eu não preciso ler o que todo mundo está escrevendo. Mas se essas pessoas quiserem interagir comigo, elas mandam uma mensagem com @oatila e eu recebo. Então, quer dizer, eu estou acessível a elas, eu posso ler o que elas estão produzindo, mas eu não preciso ler isso o tempo todo. E esse arroba, para você mandar para aquela pessoa, então mesmo se ela não te segue, ela vai receber a sua mensagem se você coloca arroba no nome dela, não estava no plano inicial do Twitter. Isso foi demanda de usuário. No primeiro evento que eles fizeram, ele, não, eu quero falar com essa pessoa. Ó, quando eu mando a mensagem arroba fulano, é para você, tá fulano? Aí eles começaram a associar um link ao arroba. Então agora, se você mandar arroba fulano, é para aquela pessoa que a mensagem vai. E incorporaram isso no sistema. A mesma coisa a hashtag. A hashtag teve algum congresso, algum evento que eles estavam divulgando. Não, o que for falar do evento, coloca esse símbolo no final, porque aí eu sei que se eu não estou lá, eu não quero saber, eu não vou ler a mensagem, e se eu quiser ler a mensagem, eu faço um buscador que vai procurar exatamente por aquele símbolo ali dentro. E o Twitter incorporou isso. Então, agora tem a hashtag. Se você puser a hashtag redes e ciência, você vai ver o que estão discutindo em torno dessa apresentação nesse momento. Também foi gerado por usuário. Os RTs. Então, se eu gostei do que alguém escreveu e quero passar essa mensagem adiante, eu estou retweetando, eu dou um RT, também foi o usuário que gerou, o símbolo inclusive, agora tem um botãozinho lá que eles incorporaram. A mensagem direta, a lista de usuários, que é uma coisa que facilita muito mais agora, surgiu com demanda. Os encurtadores de URL. Então eu tenho 140 caracteres para escrever, eu não posso compartilhar um link de 120 letras e vai ocupar a mensagem inteira. Então começaram a surgir sites que você coloca o link lá dentro, ele gera um código muito mais curto, ele tem um bit.ly barra 7 números que não fazem sentido para ninguém, mas ele vai interpretar e vai te jogar para uma rede longa. Peraí, se eu estou encurtando o link agora, eu posso colocar um código ali dentro que também conta os cliques. Eu também posso ver agora onde esse link é compartilhado. Eu também posso contar quem clicou, de que região que é, ou se a pessoa leu o texto ou não, ou se ela voltou para o Twitter ou não, ou quem mais compartilha aquele link, ou quem compartilha esse link também compartilha o quê? Ou que perfil que tem mais influência na rede quando ele compartilha o link. Então isso tudo foi sendo gerado de acordo com o número de usuários que o Twitter tinha. O Twitter com 100 pessoas era uma coisa, trocando SMS. O Twitter com 10, 100 mil pessoas era outra. Começou a surgir essa demanda por botões, arrobas e tudo mais. O Twitter hoje, com 200 milhões, ele me deixa ter trending topics. Eu sei o que cada cidade está discutindo. Eu sei que no Brasil, toda noite, todo mundo tuita oi, oi, oi. E todo mundo fala da Carminha. Twitter, juro para vocês que a TV está desligada já tem alguns meses, mas não tem como não saber por conta disso. São Paulo já é a 4ª cidade mais ativa no Twitter, o Rio de Janeiro acho que é a 8ª. Então o mundo inteiro, se quiser saber o que está acontecendo em São Paulo ou no Rio, se quiser saber como está chovendo em São Paulo, todo mundo fica maldita chuva, e a chuva sempre entra para os trending topics, é só procurar por cidade ali. O Twitter com 200 milhões de pessoas, ele me deixa ter ações contra desastres naturais. Então teve o tsunami no Japão, olha, tal cidade está inundada, tal região tem energia, tal região não tem, aqui tem comida, aqui não tem, esse mercado está assim, aquilo ali está assado. Ele me permite organizar o que foi a Primavera Árabe, foi todo organizado por Twitter. Então vamos se encontrar na praça tal, vamos fazer tal coisa, vamos...
protesto aqui, por aí vai. Mas isso não é o Twitter que permite isso. É o número de usuários que eles têm. Se fosse qualquer outra rede que não o Twitter, estaria usando para a mesma coisa. Isso é uma propriedade que o sistema gera depois de um tempo, de acordo com o número de pessoas que estão ali fazendo uso daquilo. Então, não tem como chegar para vocês hoje e falar, olha, tem essa rede social aqui que ela funciona assim. Ela funciona assim hoje, com 1 milhão de usuários. Ela com 18, com 20, com 100 milhões de usuários é outra coisa. Ela pode ser usada... Vão começar a surgir outras funções para ela, vão começar a ter outros usos que ninguém tinha imaginado antes. Eu duvido que o cara que bolou o Twitter pensou que um dia ia ter um perfil falso do Oscar Niemeyer que fica espizinhando o perfil falso da morte. E fica, hoje não, ele saiu do hospital, você nem me pegou, não sei o que, e ficam brigando. Aí, isso é uma coisa espontânea, ninguém quando criou o Twitter pensou que iam fazer um perfil falso do padre que saiu voando com os balões lá. Fala, tô passando em Curitiba, meu GPS caiu e por aí vai. Quer dizer, não tem como saber para que aquilo vai ser usado conforme ele vai sendo popularizado. Né? É um paralelo que a gente faz com a tecnologia. Quando alguém criou o celular, estava pensando em ligação. Hoje em dia, ligação no celular é aquela coisa que as pessoas fazem para atrapalhar você. Você está navegando na internet, você está vendo e-mail, você está mandando SMS, você está tirando foto, você está jogando Angry Birds, está fazendo qualquer outra coisa e alguém te liga para te encher o saco. Então, o sétimo uso mais comum hoje em dia do celular é a ligação. E a tendência é só diminuir isso. Quer dizer, eu vou ligar, mas peraí, se eu mandar e-mail, a pessoa responde quando ela quer. Tem muita gente hoje em dia que prefere muito mais uma mensagem para responder do que vou ter que parar para atender. Às vezes você nem está numa situação que você pode atender com o celular. Então, o processo com redes sociais e com qualquer tecnologia ele é um processo dinâmico, não é estático. A rede social que você conhece hoje não é a mesma que ela era 1 ano atrás, há 6 meses atrás, há 2, 3 anos atrás. E não espere que ela vá continuar igual. Não crie uma expectativa de que você vai trabalhar desse jeito nessa rede, que isso vai ser sempre assim. Amanhã a política dessa rede muda. O Facebook já fez isso umas 5 ou 6 vezes com anunciantes e com uma série de outros serviços. Por demanda dos usuários, eles são obrigados a mudar uma coisa ou duas, e aí todo mundo que estava contando com aquela função de antes fica sem aquilo, especialmente com a regulação de privacidade hoje em dia. Todo mundo tem essa preocupação com o Facebook, que eu acho muito saudável, mas ele é o de menos. Todos os outros, como o Google, têm um problema de privacidade muito maiores que ninguém discute, mas no Facebook isso é discutido e eles são obrigados a mudar isso semanalmente, quase. Esse processo é um processo espontâneo. Tá? O Abel falou do que fica perto do metrô. Hoje em dia a gente tem essa resistência a redes, a sites, a Twitter, Facebook, né? Eu brinco que eu tive um professor que literalmente imprimia um e-mail para ler. Então a secretária tinha que receber os e-mails, imprimir todos, deixar na sala dele, ele lia, escrevia a resposta, datilografava, dava para ela, ela mandava o e-mail de volta. Só que chega um ponto em que não tem mais isso. Aí esse processo espontâneo, chega uma hora que seus netos todos têm Facebook, todo mundo em volta tem Facebook, você não vai ter outra escapatória. Se você quiser ver as fotos, que não entra no Facebook, ninguém revela mais foto. É um processo retroalimentado, quanto mais gente tem, mais gente vem. Quando está todo mundo saindo do Orkut, todo mundo sai do Orkut, vai para outra rede. Previam que o Facebook fosse tornar a rede dominante no Brasil em 4 ou 5 anos, por conta do tamanho do Orkut aqui. Essa troca foi em 1 ano, foi quase imediata. Eles pensaram nos milhões de usuários que foram para lá, e todo mundo já estava no Facebook reclamando que estava cotizando, mas todo mundo foi. É um processo dependente de escala. É o que eu disse para vocês, com 10 mil pessoas a rede é uma coisa, com 100 mil pessoas ela é outra, com 1 milhão de pessoas ela é outra, completamente diferente, e com 1 bilhão de pessoas a gente não faz ideia do que isso vai ser. Mas não faz ideia mesmo, porque de novo, surgem novas funções, surgem novas coisas que vão acontecer ali que você não tem como prever de agora. É um processo imprevisível. Mas é inevitável. Um dia alguém vira para você e fala, como você não tem celular? Não vou falar com você porque você não tem celular. Chega uma hora que você tem que ter um celular. Chega um dia que alguém fala, não, você tem que ter um e-mail. Não dá para te mandar uma carta, não dá para te mandar uma mensagem, você tem que ter um e-mail. Pois logo mais você vai ter um dia que alguém vai te ligar e falar, não, cadê o perfil de vocês no Facebook? Então a gente não tem. Como não tem? Não tenho como falar com vocês se não for pelo Facebook ou
o Twitter ou a rede que for que tiver no momento. Isso é um processo sem volta e quanto mais gente usando, maior é a pressão para você entrar e fazer uso daquilo. Para quem quiser se inteirar um pouco desse processo todo de criação e de mudança de rede, recomendo muito o What Technology Wants, que é um livro do Kevin Kelly. Ele é um dos fundadores da Wired, acho que ele é o criador da Wired, que é uma das melhores revistas de tecnologia dos últimos 15 anos ou mais. Eles estão sempre na ponta do que está surgindo. E ele descreve nesse livro o processo de surgimento de tecnologias que explica também redes sociais e qualquer outra coisa, que é essa história de conversa com o uso, funciona ou não, pega ou não, quando pega cada um começa a usar para uma coisa, a coisa começa a diversificar, crescer e vai mudando, adaptando. É um processo meio que evolutivo mesmo, imprevisível. Eu recomendo muito para quem quiser se inteirar mais no assunto. Então, estão dois aqui no canto, tá? Só para deixar claro que redes são esse processo maluco, mas a gente vai ver agora de jeitos produtivos de usar isso aí. Então, eu vou dando um item ou dois para cada etapa daquela que eu falei que a rede social permite. Então, se ela permite o conteúdo gerado pelo usuário, quando eu tenho divulgador de ciência, quando eu tenho pesquisador divulgando, não se preocupe com o texto ali, tá? É só para... é a prova do crime. No caso dos blogs escritos por pesquisadores, quem é o usuário gerando esse conteúdo? É o próprio pesquisador, que no caso é um especialista no assunto. Por que eu falo que isso é relevante e importante? Isso aqui é uma coisa que aconteceu comigo em 2009. Saiu um trabalho na Nature dizendo que tinham descoberto a estrutura do genoma do HIV, o que para mim tinha uma relevância enorme, porque não a sequência, o genoma dele já estava sequenciado desde 85, mas eles descobriram que essa sequência ela adota uma conformação, ela tem um formato todo especial que o vírus usa para manipular a célula, para fazer as coisas que ele quer no tempo que ele quer. E para mim explicava muita coisa que eu estava estudando. Como eu disse para vocês, eu tenho um alter ego pesquisador, né? E o que me chamou a atenção foi que eu recebi isso da agência FAPESP e estava escrito lá que o vírus causador da AIDS foi sequenciado, o genoma dele foi sequenciado. Eu falei, não, peraí. Mandei um e-mail para a agência FAPESP, falei, olha, não foi sequenciado já foi faz tempo, o que eles viram foi a estrutura. Em 10 minutos o pessoal da agência FAPESP já tinha corrigido, colocou tudo no ar, ok. Mas como tem bastante gente que sabe que eu trabalho com HIV, todo mundo ficava me mandando e-mail daquela notícia em outras fontes. E por já ter visto esse erro na agência FAPESP, eu comecei a procurar nas outras, e eu achei em todas elas. Me mandaram coisa da Veja, me mandaram coisa do Terra, do Correio Brasiliense, e todos eles tinham o mesmo erro. E todos eles tinham a mesma estrutura do texto. Eu não estava entendendo por que todos eles tinham o primeiro parágrafo falando que o genoma foi sequenciado, um parágrafo no meio falando que o RNA era isso ou aquilo, e o parágrafo final falando que isso permitia a cura. Sempre é o roteiro, né? Apresenta o problema, fala o que fizeram e fala que isso vai curar, no mínimo, as 3 coisas do mundo. E o que eu estava estranhando mais é que tinha um problema, no meio do texto também tinha uma confusão. Eu comecei a procurar a fonte daquele texto, procurar fonte, e eu cheguei no press release da universidade onde o trabalho foi produzido, divulgando o trabalho. Só que o press release tinha exatamente a mesma estrutura de todos os textos. Aí eu tive a pachorra de pegar o press release, copiar ele direto no Google Translate, mandar traduzir automático, e procurar o texto que sai daquilo sem tocar nele. Essa daqui é a frase que para mim causou mais problema, que ela tinha um erro de concordância, e eu coloquei essa frase entre aspas no Google, para procurar exatamente essa frase. Voltou mais 50 resultados. Eram uns 20 órgãos de notícia diferentes, com a mesma notícia. Eu não sei quem copiou de quem, eu não sei se todo mundo teve a ideia de jogar no Google Translate, eu sei que o mesmo press release, traduzido muito porcamente, estava sendo passado adiante. E digo para vocês que isso vai ser um problema cada vez mais recorrente. Tá? Falando da grande mídia aqui, que eu tenho algum contato, eu sei que o Estadão está com 2 jornalistas para cuidar de ciência e saúde, o G1 está com 1 jornalista para cuidar de ciência e saúde, a Veja devolveu um e-mail para a gente, que um dos blogueiros do Science Blogs, o Carlos Zota, falou para eles que eles tinham errado numa notícia, que eles falavam que a base era o gene, e a resposta deles foi: a Veja não tem compromisso com a realidade. Juro para vocês que foi essa a resposta deles. Então são honestos. São honestos. Pelo menos, né? Se vai fazer, você fala que você faz. Fizeram isso, falaram: a Veja não tem compromisso com a realidade, fica com o problema seu aí. E
É delícia, né? Você ouvir isso e falar, eu já sabia. E todos os outros estão indo pelo mesmo caminho. A Folha, que para mim era a última referência de quem contratava, tem biólogo escrevendo sobre biologia na Folha, tinha físico escrevendo sobre física. A Folha está com 2 jornalistas agora. O Reinaldo Lopes, que é o editor, e a Juliana, escrevendo com ele, cuidando de ciência e saúde. Agora você me fala como 2 jornalistas vão dar conta de 5 ou 6 notícias de ciência por dia, tendo que entrevistar o autor, entrevistar um pesquisador que trabalha com aquilo, falar com alguém. Não vai. Eu não conheço alguém que dê conta de fazer isso. O que ele vai fazer é pegar o texto, press release, dar uma lida, se tiver alguma dúvida, tentar tirar com quem está ali a uma ligação de distância no máximo, traduzir aquilo e colar. Se fizer mais que isso, eu dou os parabéns, porque eu não dava conta, mas nem sonho. E não é só aqui no Brasil isso, é uma tendência mundial, né? Com a crise econômica e tudo mais, os jornais perdendo assinantes, porque agora, né, ninguém mais quer receber aquela notícia fechada, feita, no jornal que chega em casa. Você quer procurar a notícia que te interessa, vai ler em outras fontes, vai comparar. O primeiro caderno que fecha é o caderno de ciência. O da Folha foi parar, era um caderno de destaque, foi parar no meio de outro, foi parar no outro canto, eu nem sei onde está agora. E uma folha de ciência, sei lá onde, lá no meio. E a tendência mundial fazer essa mesma coisa com todos eles. Então, nesse sentido, o pesquisador ele ainda tem a flexibilidade de escrever quando interessa, vai botar esse conteúdo na internet. O que para a criança que está entrando hoje é a mesma coisa. A gente tem esse respeito pela Folha, pela Veja, pela Barça, lembra da Barça, que você ia lá, xerocar na biblioteca e tudo. Né? A gente tem essa noção de autoridade de conteúdo que para quem está entrando hoje em dia online não existe isso. O YouTube para ele é a mesma coisa que a Globo, o jornal e o blog é o mesmo conteúdo. Ele vai entrar no Google, procurar e vai clicar na resposta e vai ler. E a Google Respostas, aquela coisa bizonha, para as pessoas aquilo é conteúdo e vale, e é o que eles vão levar em conta. Então, para o pesquisador que tem o tempo de parar e escrever sobre o que ele entende, e falar bem disso, se comunicar bem, além dele aprender a se comunicar bem, ele está fazendo esse favor de levar um conteúdo que o jornalista, que antigamente podia fazer, não está tendo como fazer hoje em dia e não vai fazer mais. Eu acho que uma coisa que o jornalista nunca vai deixar de fazer, eu acho muito legal, é jornalismo investigativo em ciência. Então, pesquisador com problema de plágio, política de ciência, esse tipo de coisa que eu acho fantástico. Agora, falar sobre uma nova descoberta, ninguém tem mais capacidade de falar disso do que quem faz aquilo, quem mexe com aquilo. Eu escrevo sobre o que eu escrevo porque eu gosto disso. Eu não tenho que escrever sobre a sonda pousando em Marte, e o novo tratamento para o câncer, e o novo camaleão descoberto em Madagascar, que é do tamanho de uma unha, e a descoberta em HIV. Eu vou escrever sobre o que me convém no meu tempo e falar bem disso. Né? Também, a interatividade traz um poder para o pesquisador que a gente não tinha antes, que é o pós-peer review. Vou dar um exemplo para vocês de como a coisa pode ser cruel e construtiva. A NASA, em 2010, fez um grande anúncio que eles tinham feito uma descoberta revolucionária, que ia mudar a maneira como a gente entende a vida, que eles iam fazer um anúncio na imprensa, e que ia ser uma grande convenção, e tudo mais. Estava todo mundo esperando que eles fossem falar que eles tinham descoberto ET. E o que eles falaram foi que eles tinham encontrado uma bactéria que incorporava arsênico no lugar de fosfato no DNA, e que isso mudava o jeito que a vida pode acontecer e tudo mais. Eu achei muito legal, mas todo mundo ficou questionando por que o anúncio foi feito junto da liberação do artigo. Eles marcaram a coletiva de imprensa para 3:01, porque o embargo ao artigo acabava às 3 da tarde. Eles já foram, anunciaram numa coletiva de imprensa, já soltaram isso para todo mundo, eles não deram nem tempo de alguém poder ler, checar, mandar para outros pesquisadores, perguntar o que eles achavam daquela pesquisa, discutir e depois tratar disso. Eles já anunciaram aquilo como a verdade final, definitiva, que eles tinham encontrado, super relevante. E a Felissa Wolff-Simon é a primeira autora desse artigo. Se ferrou grande, não é aceita mais hoje na NASA, não é aceita em lugar nenhum, está solta na vida sem nada. E a Rosie Redfield é uma pesquisadora da Universidade de British Columbia que trabalha com metabolismo bacteriano. Ela purificou muito DNA de bactéria, mexeu bastante com isso, escreve o RR Research. O PDF está disponível no site do evento, tem todos os links lá dentro, não precisa se preocupar em anotar.
E a Rose Redfield, o que ela falou? Não, trabalho com isso, eu sei que na purificação de DNA tem um monte de etapas aí, e esse DNA, se ele tivesse arsênico, ele ia ser hidrolisado na água, ele não é viável, quimicamente viável. E ela pegou o artigo e foi discutindo no blog dela o que ela via de problema em cada etapa. Ela falou, olha, esse tampão aqui pode ter fosfato, aqui pode ter fosfato, aqui não sei o que, aqui não sei o que. Então, para mim, isso não é definitivo, eu vejo esses problemas nessa pesquisa e por aí vai. E o negócio cresceu do dia para a noite. Quem escreveu sobre a descoberta referenciou ela sempre. Então, olha, foi descoberto isso pela NASA, mas tem uma pesquisadora aqui, a Rose Redfield, que escreveu aqui nesse link, que isso pode ser um problema. E chegaram com isso para a NASA. Falaram, olha, mas e aí esse problema? Não, a gente só reconhece o artigo científico. Quer dizer, para anunciar na imprensa, eles têm toda a liberdade de falar. Mas depois, para responder a isso, tem que ser no artigo, só o artigo acadêmico. Tudo bem. Ela começou a trabalhar em cima disso. Ela falou, não, vou testar, vou reproduzir os experimentos do paper. E foi escrevendo toda essa etapa de reconstrução no blog dela. Se vocês entrarem nos arquivos do blog, vocês vão ver ela, hoje eu fiz o tampão tal, tentei tirar o fosfato, essa bactéria está crescendo bem, essa não está, a coisa está indo assim, assado. E ela foi ganhando gente que foi se envolvendo no trabalho dela. Então, eu estou com um problema para medir se eu tenho contaminação aqui de arsênico. Aí um cara de outra universidade, eu trabalho com isso, eu faço purificação, extração, eu trabalho com análises químicas, eu posso fazer essa etapa para você. Aí outro, eu preciso fazer o sequenciamento. Não, a gente tem um centro de genômica aqui, a gente faz esse sequenciamento. E ela foi incorporando essas sugestões, esses comentários na pesquisa dela. O resultado saiu na Science. O paper da Felícia, o Simon, foi retratado. Eles sugeriram a todos os autores que eles retratassem, todos eles disseram que ok, menos ela. Eles falaram, bom, sinto muito, tiraram. Está marcado lá hoje em dia com pesquisa controversa e tudo mais. Tem essa resposta. Tem outra resposta da Rose Redfield, que foi publicada antes. E cada um desses autores aqui, vocês podem ver que eles têm vários numerozinhos, né? 2, 3, 4, 5, 6. Não são pessoas do departamento dela, não são alunos dela, são pessoas de outros lugares que colaboraram com ela via comentários e fazendo parte da pesquisa com ela, que entraram no artigo depois. E esse artigo está inteiro publicado no blog dela, antes dele ser publicado no Science. Passo a passo que ela fez, os resultados que ela teve, tem gente discutindo, olha, essa curva de crescimento está boa, não está, isso não pode. O manuscrito dela, ela mandou antes para o Arquivix, as pessoas revisaram, discutiram com ela. Todo o processo de peer review, ela pegou os comentários dos revisores, publicou no blog dela, discutiu aquilo, falou a resposta que ela fez. O paper inteiro, o processo inteiro dele está disponível no blog dela. E deu certo. Não é toda pesquisa que você pode fazer isso, mas ela garantiu a autoria do artigo, porque ninguém depois pode falar que é plágio, roubar a ideia dela e tentar publicar antes, porque está tudo ali descrito que ela fez. Tem também o pós-peer review. Quer dizer, depois que o paper é retratado, ainda tem blog para discutir por que ele foi retratado. Recomendo muito o Retraction Watch. A desgraça ali, né? Tremenda, mas sabe, ver acidente na estrada, assim, é tipo isso, eles estão o tempo todo acompanhando que artigos que estão sendo retirados dos periódicos, por que eles são retirados, vão entrevistar o autor, vão entrevistar o editor para discutir por que ele tirou aquilo do ar, como é que a coisa aconteceu, e às vezes saem algumas pérolas. Esse aqui é um exemplo. Teve um pesquisador aqui da Unesp de Rio Claro, que trabalha com entomologia forense, que teve um artigo retratado, e alguém que conhecia a coisa entrou lá nos comentários e falou, olha, não é só esse artigo dele que tem problema não, eu chuto que tem outros. Chegaram em 11 artigos dele. Aí outro entrou lá e falou, olha, eu acho que esse livro dele também tem problema. Aí descobriram que o livro inteiro que ele tinha publicado era plágio. Inteiro. E aí o pessoal começou a destrinchar, olha, essa figura que ele fala para essa larva de mosca, a mesma figura que ele usou aqui, só que para outra espécie, esse gráfico é o mesmo desse outro, esse resultado é o mesmo. Aí caiu na internet, né? Todo mundo vai subir em cima disso, vai destruir. Eles chegaram à conclusão de que até a carta de retratação dele era um plágio. Ele tinha copiado de outro pesquisador e mandou a mesma carta para 11 lugares. Então, de novo, é uma pessoa coerente. Ele foi conciso. Mas o processo todo está descrito lá e isso é gerado pelo usuário. Não só por eles terem comentado a coisa, mas todo mundo ali participando, discutindo e fazendo em cima, vai desencavando isso. E vai construindo o processo todo. Então, depois que o artigo foi publicado, foi revisado. Me avisaram. Depois que o artigo foi publicado, foi revisado, discutido, mesmo assim, mesmo depois de retratado, ainda podem vir atrás de você e te pegar com o que você fez. É um processo construtivo esse.
quando é com os outros. Mas, outra coisa, é um processo barato. Né? Publicar um texto no blog é muito fácil. Esse aqui é o Research Blog, é um blog que eu sou um dos editores. O Luiz, bem que está ali no final também, é outro editor do Research Blog. E ele é uma ferramenta muito legal, porque nem todo mundo, aliás, nem sempre no seu blog você está discutindo sobre pesquisa. Mas se você estiver discutindo sobre pesquisa, você pode agregar isso no Research Blog. Ele é como um Reference Manager. Você entra lá, gera o código para o artigo que você vai discutir, e quando você cola esse código no final do post, ele vai aparecer lá, com o DOR, tudo bonitinho, com o PDF, se ele estiver disponível, se for de acesso aberto. E agora, todo mundo que está discutindo sobre ciência, eu posso saber que eles estão discutindo sobre ciência lá dentro. E eu tenho um processo de peer review dos blogs. Então, se você entra lá e vê alguém discutindo um paper, e a pessoa não está discutindo aquilo de verdade, ou ela está falando besteira, ou aquele artigo não justifica o texto dela, qualquer coisa assim, você pode ir lá e falar, olha, esse post aqui não é coerente com o que ele está discutindo. Então, a gente tem um processo de revisão, inclusive, dos blogs. E agora a vantagem é, e eu digo isso que se alguém já teve um problema de saúde sério na família, câncer, tem noção do que é isso, de você entrar na internet para procurar como é que aquela terapia funciona, o que aquele medicamento vai fazer, ou qual é a chance de recuperação, ou qual é a chance de sobrevida, e por aí vai, e você tromba às vezes com um artigo de acesso fechado, que você vai ter que pagar 40, 60 euros para ler ele, e que está em inglês, está em alemão, está em outra língua. Então, para o grande público, pelo menos para o público interessado, o blog ele acaba virando um jeito de você, primeiro, pegar o artigo que estava disponível para ele ler e esmiuçar tudo que estava ali dentro para ele, e depois pegar aquela linguagem científica que é incompreensível para a grande maioria e esmiuçar aquilo. Então você está dando dois acessos. Você está dando acesso ao trabalho, ou pelo menos um grande comentário sobre ele, e você está dando acesso ao que está descrito no trabalho que a pessoa não necessariamente ia entender se não fosse no blog. Então, torna outro conteúdo também mais barato. É um processo de longo alcance, e alcance que eu estou falando aqui não é alcance de audiência. Eu tirei os slides de audiência para não ficar falando de quantas visitas o blog tem, tudo, que acho que não é nem o foco da apresentação, mas isso aqui é o alcance de poder que o blog traz. Tá? Para quem acompanhou a zorra toda com a Elsevier, a Elsevier tem bastante medidas controversas, especialmente lá fora, que as universidades estão votando que periódicos que vão assinar ou não. Aqui a gente está embaixo do guarda-chuva da CAPES e de CNPq e de grandes convênios que a gente não fica sabendo quanto aquilo custou ou como aquele artigo veio parar no computador. Mas para quem tem que votar todo ano se vai assinar de novo aquela revista ou não, eles estavam muito descontentes com algumas políticas da Elsevier, porque, principalmente por venda casada de periódicos, então se você quer assinar Cell, você vai ter que assinar esses outros 30 que ninguém está interessado. Se você quer assinar essa outra revista que é muito boa, você vai ter que levar essas outras que ninguém quer. E pelo preço deles, a Elsevier acho que é a editora mais cara que tem, eles estavam cobrando $60 ou 60 euros por um artigo solto, que não vai render direito autoral para o pesquisador que escreveu aquilo. Eu não entendo muito como é que eu posso comprar uma música, eu estou pagando o cantor por $99, por 99 centavos de dólar, e eu vou pagar 60, $40 para um artigo, mas a política deles estava funcionando muito bem, mas tinha bastante gente descontente com isso. E o NIH começou com aquela política de, se você tem pesquisa financiada pelo NIH, você é obrigado em 6 meses depois da publicação disponibilizar isso dentro do PubMed para todo o público ter acesso. Que seria muito fácil ser implementado aqui no Brasil, porque você tem 2 órgãos de fomento ou 3 no país todo. Mas, e junto com o PIPA, SOPA e todas aquelas leis que estavam tentando passar no Congresso para regular a informação na internet e copyright, o Michael Eisen, que é um dos fundadores da PLOS, da Public Library of Science, ele encontrou um projeto de lei lá, ou mandaram para ele um projeto de lei, que estava dizendo que qualquer conteúdo mandado para empresas privadas automaticamente não poderia ser disponibilizado. Ou seja, meu manuscrito, se eu mandar ele para a Elsevier e a Elsevier mexer nisso, independente de ser publicado por ela ou não, ele não pode ser mais disponibilizado de graça. Tem que ter a permissão da Elsevier, o que basicamente ia acabar com essa política do NIH. E quando ele foi ver quem estava propondo esse projeto de lei, ele chegou em 2 congressistas que tinham lobby da Elsevier. Então ele, provavelmente madrugada, feliz da vida, foi lá escrever que tinham congressistas
financiadas pelo Elsevier, indo contra a política da NIH de acesso à pesquisa, e publicou isso no blog dele. E foi a gota d'água que estava faltando, sabe? A palha que quebrou os meus camelos era o que estava faltando. Por quê? Juntou todo mundo descontente com a Elsevier, entre elas o matemático Timothy Gowers, que é um dos maiores matemáticos ingleses atuais, que virou e falou: olha, estou descontente também, edito revista da Elsevier, eles sempre acham um trabalho ingrato, nunca recebi por isso, já vi revistas muito ruins sendo editadas por eles, eu acho que esses pacotes que eles vendem de periódicos não são legais, e quer saber? Não reviso mais paper, não edito mais revista, não publico mais conteúdo com eles. Não vou fazer mais nada disso. E se você quiser fazer o mesmo, assine o meu Cost of Knowledge e declare aqui se você vai fazer ou não isso também. Isso aqui ainda era 7 mil, hoje em dia ele deve estar quase 20 mil pesquisadores cadastrados que estão falando assim: bom, não vou revisar, ou não vou publicar, ou não vou editar, ou os três, e por aí vai. Então, isso, de novo, a Elsevier foi o alvo porque é a editora que estava cobrando os maiores preços e que tem os maiores lucros. As três grandes, Elsevier, Reuters e Springer, elas têm um lucro líquido de 30% da renda delas. Não existe outro comércio no mundo, acho que tráfico talvez, que consegue um lucro dessa ordem. O Walmart não consegue ter o lucro deles por ano, de não sei quantos bilhões que eles estavam tendo. Então falaram: olha, está insustentável, os caras estão vivendo de um modelo de publicação e de venda que não condiz com a distribuição atual, e só que a Elsevier foi a bola da vez. Por quê, principalmente? Não só por conta do preço, desse lobby, mas por conta da resposta que a Elsevier deu. Lembra? Entrar em rede, discussão, interação com o usuário, é o que está acontecendo, quer você queira ou não. Se você não souber lidar com isso, a realidade vai voltar na tua cara uma hora. Foi o que aconteceu com o Elsevier. Se você quer um exercício de como não fazer public relations na internet, veja o que o Elsevier fez. Por quê? Entra o editor do Elsevier lá no blog do Timothy Gowers e fala: olha, você está enganado, a gente acrescenta muito valor no paper. Na verdade, se não fosse pelo editor, o pesquisador não ia saber o que ler. Ah, então você está falando para mim que faça o teu conteúdo, que se não for você, eu não sei o que ler. Não só, o paper, se ele não tiver um bom editor e não acertar as figuras e não fizer tudo, ele não presta. A informação ali dentro não é tão relevante quanto a forma. Ah, então você está falando para o pesquisador que o que ele está fazendo e publicando ali dentro não vale nada. O trabalho do editor é o que resolve tudo ali dentro. Então, cada declaração que o Elsevier foi dando, foi piorando a coisa. Sabe, quem estava na dúvida, quem estava em cima do muro se ia participar ou não, quando lia uma coisa dessas, não, vou assinar lá também. Aí eles tomaram uma grande medida para resolver o problema, fizeram um descontão para artigos de matemática. É sério. Essa foi a grande resposta da sério. Ah, não, então os artigos de matemática agora estão em promoção, é só $10. Tá? E de lá para cá a coisa só está piorando. Então garanto para vocês que nos próximos 2 ou 3 anos a política de acesso e publicação, mesmo em grandes editoras que dependem desse lucro, vai mudar, e está mudando principalmente por conta desse movimento. De novo, não é o blog que fez a diferença, não é uma pessoa, é um processo espontâneo que vai acontecer, mas esse é o canal por onde a coisa está acontecendo. Fosse há 10 anos atrás, a gente não tinha como saber que um pesquisador inglês está revoltado com isso, que a pessoa na China acha intolerável pagar o mesmo que um americano que ganha por ano, por mês o que ele ganha por ano, e não tinha como se organizar e fazer uma crítica dessa. Ter 20 mil pessoas falando: eu também não vou ler, não vou fazer, não vou não sei o quê. Então essas redes estão simplesmente possibilitando isso. E a coisa começa em blog, depois vai para o Facebook, aí cai no Twitter, todo mundo compartilha e o volume cresce. Se a Elsevier tivesse um bom relações públicas, que soubesse entender a dinâmica de uma rede social e entrar lá e falar: olha, estamos planejando mudar, vamos fazer como a Nature está fazendo, a Science, todas elas, eles tinham tido um estrago muito menor. Está lá o comentário indelével agora do editor falando: não, o conteúdo do autor não é relevante. Está lá, para sempre, ou pelo menos pelos próximos bons anos. O que mais? Esse conteúdo ele pode ser imediato, né? Então, para quem acompanhou o rolo da E. coli interhemorrágica ano passado, que teve na Alemanha, que estava tendo um monte de gente passando mal e tudo mais, um dos primeiros esforços foi pegar qualquer coisa contaminada e mandar sequenciar para ver o que tinha ali dentro. Mandaram para o Centro de Genômica de Beijing, que é enorme, os caras fizeram disso uma boa propaganda deles, sequenciaram em menos de 2 ou 3 dias
todas as bactérias que estavam naquilo tudo, e começaram a publicar isso no PubMed e tweetar para avisar que esses genomas estavam disponíveis. E teve pesquisador que foi lá, entrou no PubMed, pegou aquelas sequências, fez análise e publicou no blog na semana seguinte. Então, o primeiro artigo que eu fui ver que saiu sobre a análise dessas bactérias, ele saiu 3 meses depois. O que é um tempo de publicação recorde numa análise importante desse tamanho. Mas em uma semana já estava tudo em blog. Já tinha gente falando, olha, o genoma é de tal bactéria, essa bactéria